Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Supermercado Lucrativo. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo do nosso podcast Dinheiro no seu bolso. Dinheiro no seu bolso. Estou aqui com o Alberto Flor, meu sócio da minha equipe. Hoje a gente vai estar falando aqui um pouco mais sobre como parar de vender fiado. E aí, como Gilson? superar o fiado. Isso vai ser uma conversa muito boa. É complicado esse assunto. Bom, o que é que acontece? Eu até falei isso nos meus stories. Assim, a venda fiado não deixa de ser uma venda. Sim. Concorda comigo? Concordo. Vamos supor que você vende 100 mil reais por mês e 50% seja fiado. Você tem uma venda de 50 mil, não deixa de ser. Eu não concordo com o fiado, para deixar bem claro. Eu odeio fiado porque você não tem uma garantia de recebimento. Esse é o problema do fiado. Porque eu chego para você e falo, Alberto, estou comprando aqui, eu te pago quando der. E isso é o problema, porque eu compro mercadoria para 28 dias, para pagar com 28 dias. E normalmente o fiado, o pessoal quer pagar com 40 dias, 50 dias ou quando tiver dinheiro. Então, esse é o problema do fiado. E eu vejo assim que o problema do fiado, ele se enquadra mais em supermercados pequenos, mercadinhos, de bairro e até de cidades pequenas. E isso ocorre de acordo com o público-alvo do supermercado ou é uma coisa que é mais antiga e hoje está parando? Não, eu digo uma coisa que assim, quanto menor a loja é, quanto mais o dono tá com peito na loja, é que rola o fiado. Porque você conhece o cliente há tantos anos, o cliente vai chegar lá e dizer, eu sou cliente aqui há tantos anos, você me conhece, sabe onde eu moro, você confia em mim, então eu quero comprar fiado. Então, apesar de isso ser uma coisa muito antiga, né, que normalmente todo mundo, há 30 anos atrás, comprava muito na fichinha, ou fiado, como a gente chama, né, caderneta, enfim. Mas hoje, eu acho que para as grandes capitais, para as grandes empresas, isso não é mais realidade. Isso não é mais realidade para o central, mesmo eu estando em um bairro periférico, sendo na capital aqui de Alagoas. Mas isso daqui não é realidade tem uns 6 anos. Então 6 anos pra cá, muita coisa. Entendi. Muita coisa mudou. Entendi. Então vamos começar assim. Explique. Eu quero que você explique na sua vivência como dono de supermercado. Para deixar claro para quem está escutando esse podcast. Eu venho de uma família que tem uma veia empreendedora. Minha mãe era dona de material de construção, meu pai caminhoneiro. E por um momento eu quis abrir o meu supermercado. Peguei um dinheiro e quis abrir meu supermercado. Mas graças a Deus, encontrei um ramo melhor e estou aqui hoje com vocês e sócio do Gilson Lopes, que é dono de supermercado. E vamos explicar para essa galera o que é vender fiado e como isso atrapalha. Vamos lá. O vender fiado nada mais é... Vamos pegar um exemplo bem simples, né, para poder ficar mais fácil para todo mundo. É você fazer uma venda do produto, é literalmente uma venda. Só que a prazo, né, uma venda a prazo, que você não tem garantia de recebimento. Não tem falado, você não tem uma garantia. Ah, Gilson, mas aqui na minha loja, o fiado, eu faço o cliente assinar uma fichinha. Mas essa fichinha não vale absolutamente de nada. É como se fosse um agiota de mercadoria. Basicamente isso. Só que o problema maior do fiado é o prazo de pagamento da pessoa que está comprando. Porque se você tiver um fiado controlado, que eu não concordo com isso, como eu falei, não acho isso certo. Se você tiver um fiado controlado, que essa pessoa pague a ficha dela, o fiado dela a cada 20 dias, show de bola. Só que pode chegar um mês que essa pessoa vai chegar e dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar, eu tenho um cartão. Aí o que é que faz? O cara tá te devendo R$1.000 lá em compras. Chegou no 20º dia, o dia de pagar, ela não tem o dinheiro em espécie, ela quer passar o cartão. Só que quando ela passa o cartão, você vai perder taxa de maquineta. Normalmente você recebe com 30 dias o cartão de crédito e você vai ter que antecipar para não atrasar o boleto. Então isso acaba tirando o lucro. Então assim, a melhor forma de se entender, o fiado não deixa de ser uma compra, só que você não vai ter uma garantia de recebimento. Mas assim, eu garanto a você que hoje não vai existir um grande empresário, uma grande empresa que tem como sustentação vender fiado. Quero que você entenda isso. Eu não estou dizendo que é só você chegar hoje e parar de vender fiado. A ideia não é essa. A ideia é que você saia aqui desse podcast, né, desse vídeo aqui do Supermercado Lucrativo, entendendo que é fiado, como sair dele e como isso pode prejudicar você. Porque você só tirar simplesmente por tirar, você pode perder uma grande parcela do... Isso. E o que vai acontecer hoje aqui é o seguinte,
as pessoas, o dono do supermercado que está do outro lado da tela nos assistindo, ele vai ter o passo a passo para sair do fiado. Sim. Hoje, fazer um trato aqui com a galera. Beleza, Hoje, tá fechado. você vai sair do fiado. Vai sair do fiado. E outra coisa, já que você vai sair do fiado, já curte o vídeo aqui, né? Boa, Se inscreve no canal, pode compartilhar esse vídeo aí em grupo de supermercado que você tem, enfim. E qual a ideia? E qual a ideia para as pessoas? Eu até falei isso já em alguns eventos que eu fiz, né? Em algumas lives que eu fiz, que pode usar a pandemia como justificativa para sair do fiado. Isso, anota aí. Primeira dica, use a pandemia para sair do fiado. Boa. Como assim, Gilson, usar a pandemia para sair do fiado? Você pode dizer que o fornecedor que você compra não está te dando mais prazo por causa da pandemia. Se o teu fornecedor não te dá prazo, consequentemente você não consegue vender a prazo. Segunda, não vou nem dizer segunda dica. Primeiro ponto, se você vende fiado sem essa garantia do recebimento, e você fala bem assim, Gilson, mas eu vendo 50% no fiado. Bora parar para pensar. É melhor você vender 50% a menos no dinheiro e no cartão, sabendo que vai receber aquele dinheiro, Sim. ou ter 50% de um faturamento ilusório, que pode não acontecer, porque a pandemia foi um Pois problema. é. Muitas pessoas ficaram sem emprego e começaram a atrasar o que tinha de fiado. Então, não tenha fiado, mas primeira dica, como a gente falou, use a pandemia como justificativa, que o seu fornecedor não te dá. É uma forma de você zerar o fiado, é falar isso, é uma primeira forma. Segunda forma, Pode falar. Vou continuar. Não é só sair do fiado, você tem que trazer uma solução para o teu cliente. Uma solução que você pode trazer, se você não quiser tirar o fiado, diminuir a margem que ele pode comprar, né? Se ele definir um teto Sim. Vamos supor que ele comprou uma média de 500 Limite de reais. gasto. Definir o limite, definir um teto mesmo, só pode comprar 200 reais. Como é que você vai definir isso? Você vai pegar, né, lógico, de todas as pessoas que compram fiado na sua loja, quem é bom pagador e quem é mau pagador, porque com certeza você deve saber quem paga em dia e quem não paga. Quem não paga, a melhor coisa é cortar. Como eu falei, não adianta. E os outros você define 50% do que eles compram. Terceira dica, que não é dica, é solução. Usar cartão de crédito, começar a jogar todos os teus clientes do fiado para o cartão de crédito. Normalmente, aí você vai dizer assim, Gilson, e como foi, dessa dica que você está dando, como foi que você saiu do fiado? Quando a gente criou o cartão de crédito do Central. Tem um cartão de crédito hoje, que é o cartão, que é bandeirado, tá? Central de Alimentos da Smart, né? Do Tribanco. E essa foi a melhor alternativa. O pessoal que comprava no fiado, a gente, a partir de agora a gente não vai mais receber fiado e a gente vai estar dando a oportunidade de você fazer um cartão. E é fácil o acesso a esses bancos, Tribanco, por exemplo? Sim. O que é que acontece? Quando eu me tornei cliente do Tribanco, eu era afiliado a uma rede de supermercado chamada Rede Smart. Uhum. Então naquela época, o trâmite burocrático foi muito mais fácil, porque o problema não é só você fazer o cartão. Você tem que ter uma campanha para fazer o cartão do pessoal. Porque o que adianta chegar bem assim, aqui Alberto, a partir de agora nós não vamos mais aceitar fiado, mas eu tenho um cartão de crédito para você, mas eu não vou te instruir a como fazer o cartão, nem nada do tipo. Quando a gente fez, como eu falei, né, foi muito mais fácil, porque a gente já era cliente do banco, nos tornamos afiliados a essa rede de supermercado e, consequentemente, a gente teve diminuiu, né, estreitou os laços, então ficou muito mais fácil burocraticamente. Hoje, para ser sincero, eu não sei como é que o Tribanco e a Tricard está lidando com essa questão. Entendi. E quando chegava a tiazinha aqui, Gilson, eu tô sem dinheiro agora, me vende fiado. Como era a reação assim? Porque aqui o Central, para quem não está entendendo, a gente está no supermercado do Gilson, são 9 horas da noite, está tudo fechado. E o Gilson cresceu aqui dentro, foi isso, Gilson? Exatamente. Já chegou a ver, como foi assim, a primeira vez que você viu alguém vendendo fiado, assim, na sua vida, na sua infância? Não, isso aí né, é aquela coisa, há uns 15 anos atrás, meu pai, os meus pais, eles tinham 3 lojas. E a loja que eu mais ficava não era nem essa, era do Novo Mundo, que é em um bairro bem mais distante, bem mais humilde do que aqui. E lá a maioria das coisas era no fiado, era na fichinha mesmo. Fulano de tal, abria uma pastinha, tirava lá um papel, tipo um caderno, e tinha lá o nome dela, tipo assim, fulana, Andréia, aí vem lá, 300 reais, dia tal. Tipo isso, então, mas naquela época era uma coisa normal para todo mundo.
Entendi. Era normal, aqui a gente também não teve problema só com fiado, a gente teve problema com cheque. Sim. Foi muito normal, eu acho que até meados de 2013, mais ou menos, quando a gente levou um prejuízo gigantesco. Cheque sem fundo. Cheque sem fundo e o fiado. Borrachão. Eu já... É complicado. Eu já acompanhei, assim, eu já vi minha mãe abrindo, naquela época, eu nasci em 92, né? Sim, sim. E naquela época se guardava muito dinheiro em espécie. No caso da Não, de banco, né? não sei quem está assistindo lembra dessa época. E ela guardava no cofre. E eu lembro que ela abriu o cofre, um cofre era grosso. E disse, Alberto, isso aqui é cheque sem fundo, isso aqui é dinheiro que eu tenho, mas que o pessoal está me devendo. E a gente vai fechar a nossa loja por causa disso aqui. Aí a gente teve que, na época era 2005, a gente teve que mudar de cidade, basicamente por causa do cheque sem fundo, que praticamente era uma venda de fiado. Que era uma prática normal, né? Porque antigamente se pagava muito em cheque. Aí você fala bem assim, Gil, você recebe cheque ainda hoje? Não vou dizer que não, porque a gente recebe de alguns clientes, porém, como é que a gente faz para poder receber o cheque? Tem que ter cadastro do cliente, esse cliente tem que ter garantia que existe fundo naquele. Então assim, a gente recebe hoje de 5, 6 clientes que são empresas normalmente. Porque assim, hoje o cheque tá muito mais difícil. Que tipo de empresa você tem? A gente tem uma empresa aqui que é uma loja de festas, artigo de festas, que eles compram muito a cesta básica. Sim. Então eles passam cheque. Tipo loja de restaurante, tem algum cliente de restaurante aqui? Não, a gente não tem restaurante. A gente tem pessoas que têm restaurante, mas que não compram tipo em grosso. Eles vêm na própria loja e compram, não solicitam. Só que o que é que acontece? Se eu recebo cheque é porque eu também passo cheque. Hoje, 90% de todos os fornecedores do Ceasa, a gente passa cheque para eles. Sim. Carne, que a gente compra frigorífico, né? Para você ter ideia, a gente tipo assim, compra 3 bois por semana. Passa tudo cheque. Entendi. E assim, como a gente é lucro real, a parte do cheque é uma parte muito complicada. Porque você tem que ter um processo, não é só você chegar, pegar o cheque lá, deu quanto? 15 mil? Botar 15 mil e passar, não. Você tem que provisionar no sistema, você tem que ter um caderno de anotação, você tem que ter um acompanhamento do que está sendo passado. Não é só chegar, passar o cheque e pronto. Porque senão vai chegar o dia de pagamento do cheque, e se você não tiver o dinheiro inteiro no banco por falta de planejamento de provisão, vai voltar o cheque e você não seu nome fica exatamente manchado ali. Então, pode até receber cheque. É melhor você receber cheque do que vender fiado. Dá quase no mesmo. A diferença é que normalmente o cheque, você pode vender o cheque. Por exemplo, eu recebi o cheque do Alberto agora, o Alberto me pagou as compras aqui na minha loja por R$1.000. Eu posso pegar esse cheque de R$1.000 e vender uma pessoa que troca cheque. Não sei se vocês conhecem essa modalidade. Que não é uma modalidade muito ética de se fazer. Mas aí a gente vive em um ramo, né? Que todo mundo conhece as malandragens do... todo mundo conhece a malandragem e a gente tem que... e é justamente por isso que a gente está fazendo esse podcast. Sim. Porque quanto mais as pessoas que estão assistindo esse podcast saírem dessas malandragens e ter uma empresa mais séria, mais lucro ela vai ter, mais qualidade de vida ela vai ter. Com certeza. Tipo assim, você falou aí de... Até essa questão do fiado, a gente pode falar sobre a qualidade de vida do empresário. Porque você falou que sua mãe tinha problema financeiro por causa do cheque. Com certeza ela perdeu o sono, ela perdeu com certeza a qualidade no trabalho, a qualidade de tempo com a família. Então até o fiado pode atrapalhar a sua rotina em si, pode atrapalhar tudo. E quando a gente estava até debatendo sobre a questão de fazer o podcast, é para não ficar nada engessado, tá? É a gente realmente falar, como falou, ser uma coisa mais aberta, vocês entenderem. Inclusive eu falei até hoje no Instagram. Às vezes eu quero que as pessoas entendam que eu sou um empresário igual a elas. Sim. Que tem estresse. Hoje, quando eu cheguei na loja agora no fechamento, eu tive que fazer muita coisa, um estressezinho que tem ali com o funcionário e tal, uma coisa e outra. Só que as pessoas acham que é tudo mil maravilhas, que é tudo normal. E não é bem assim. Eu sou uma pessoa normal igual a você, eu tenho problemas igual a você. Eu vou pra academia igual a você, eu durmo. Só que as pessoas às vezes criam que o Gilson é uma pessoa tipo totalmente... Eu tô entendendo. É porque a gente não é consultor. Exato. A gente é empreendedor e vive disso. E vive assim, e vive nessa todos os dias. É aquela coisa, né?
O empreendedor que é empreendedor é aquele cara que ele tem que sair, batalhar, quebrar a cara, aprender. E mais uma vez, citando o que eu falei nos stories, eu falei que tudo que eu ensino, tudo que eu bato aqui na tecla, é o que eu já tive na vivência. Eu posso ser muito novo, mas a bagagem que eu tenho, a experiência que eu tenho nos meus negócios, nos meus alunos, que hoje, como eu falo, que a gente pega todos os alunos do supermercado lucrativo, do PEC, enfim, que são mais de 1000 alunos, a experiência que eu tenho com essas pessoas, às vezes eu posso garantir a você, a bagagem que eu tenho hoje pode dar, eu não, nada que seja melhor do que alguém, mas tem pessoas que estão aí trabalhando há 20 anos, 30 anos, e não tem a experiência e a bagagem que eu adquiri em 6 anos. Verdade. Essa é a ideia. Como eu falei, eu não estou questionando, falando que alguém é melhor que alguém, não. Só que toda a parte que eu ensino, que eu prego, é o que eu faço aqui na minha loja. Como o Alberto falou, né? A gente está dentro de um corredor da minha loja. E tudo que eu falo aqui, que eu ensino, é porque eu testei na prática. Não só por falar. Falar por falar, qualquer um fala. Verdade. Tem gente que fala o que eu falo, né? Imita o que eu falo, imita tudo que a gente faz. Literalmente, né? Até o nome tem gente que imita, que é aquela coisa, né? Eu posso falar assim, teu consultor, ele é meu aluno. O cara entra no meu Instagram, olha tudo para depois passar para outras pessoas. E voltando aqui ao assunto da vivência, sim, existe algum modo que você vende fiado que não é fiado? Eu falo assim, que o único fiado que presta é o cartão de crédito. Sim, isso aí é... É o cartão de crédito. Aí você pode falar assim, Gilson, mas eu vendo fiado com uma garantia que o cara assinou lá uma promissória. Aqui, por exemplo, pronto, já sei o que você quer, como eu posso responder essa sua pergunta. O fiado que não é fiado é o que a gente vende para os funcionários. Como funciona isso aqui? A gente tem vamos dizer assim, que todo funcionário ele pode consumir aqui na loja até 30% do salário dele. Então vamos supor, você começou agora o mês de setembro, o que você trabalha em setembro você só recebe em outubro, certo? Uhum, sim. Então basicamente é o seguinte, você vai chegar aqui durante o mês de setembro, como funcionário do Central, e vai consumir até 30% do seu salário. É um fiado, né? Porque você não está pagando por aquilo, né? É uma coisa que você vai pagar a prazo. Quando chegar para ele receber em outubro, a gente vai abater os 30% do salário dele. Então é um fiado, que não deixa de ser fiado porque não está pagando, não tem nada como garantia, mas que vai ser descontado na fonte, na folha. Você tem aquela... Isso. Porque assim, todo fiado, como a gente vê por definição, é uma coisa que não vai ter uma garantia de recebimento. Como eu falei, o funcionário quando ele compra aqui na loja, por isso que eu cheguei nesse assunto, no final sai uma notinha para ele assinar, reconhecendo a dívida. Uhum. Mas como eu falei, não deixa de ser um fiado. E eles têm desconto? A gente tem, tipo assim, um planejamento para as pessoas que compram aqui funcionário ter, sim, um certo desconto. Não em todas as mercadorias, até porque é o seguinte, a gente preza por ter preço baixo para todo mundo, visto que meu funcionário ele é um cliente como qualquer outro. Então, se eu disponho de um desconto para um funcionário, eu também disponho desse mesmo desconto para o cliente. Então, a gente tem que sempre trabalhar com a melhor forma possível de descontos e promoções, essas coisas. Perfeito. Agora a gente vai citar exemplo de pessoas que conseguiram parar de vender fiado e o que mudaram na vida dela. Gilson, eu queria muito que teu pai estivesse aqui, porque eu acho que na época dele, nos anos 80, ali, por ali... Com certeza. Não, anos 80 ele não tinha loja ainda não. Tinha não, né? Meu amigo, ia ser complicado. Não, mas assim, com certeza, tanto ele quanto a minha mãe para poder falar sobre isso, porque eles viveram na época... Porque eles abriram o primeiro negócio deles quando eles saíram lá do interior, né, de Maribondo para Maceió em 94. 94. Foi quando eles chegaram em Maceió. Eu acho que eles abriram a padaria em 95. Como eles já tinham falado. Naquela época, com certeza, devia ser muito mais forte. Hoje, se chegar na senhorinha Gilson, né? Que aqui na loja, para vocês saberem com mais intimidade, sou o Júnior aqui, tá? Gilson é o meu pai. Juninho, eu tô precisando comprar. Minha senhora, infelizmente, não tem como. Eu hoje tenho uma realidade totalmente diferente. Mas se fosse seu pai... com certeza, liberaria. Naquela época. Hoje mais não, porque a gente já mudou. Hoje ninguém chega para poder comprar fiado. Porque a gente já tem essa ética. E já respondendo a pergunta, eu tenho um aluno, que na verdade é até uma aluna. Que quando eu falei do exemplo dos 50% do fiado,
ela cancelou os 50% do fiado, a Leila. Sério? Ela cancelou 50% do fiado. Quando ela cancelou 50% do fiado, sabe o que aconteceu? Ela não perdeu 50% do faturamento. As pessoas que compravam fiado começaram a pagar no cartão, ou em espécie. Entendeu? Então, assim, às vezes você acostumar o seu cliente a comprar no fiado... É uma cultura que tem que ser mudada. É só uma cultura que tem que ser mudada. É só uma coisa que você implantou na cultura da sua loja, na cultura do recebimento. E as pessoas têm dinheiro sim, têm poder de compra, e esse poder de compra ela está usando para comprar no teu concorrente. Porque o teu concorrente às vezes não recebe fiado. Então o que é que o pessoal faz? Ó, vou lá no Alberto, que o Alberto recebe fiado. Só que eu tô com 200 conto aqui na carteira. Então eu chego lá, Alberto, vou comprar fiado, viu? Depois eu pago. Beleza, o Alberto liberou. Aí ele tá com 200 reais na carteira. Chega lá no Joãozinho, comprou em espécie. E aí você que tá sendo muito bom, que vai levar prejuízo. Porque talvez esse cara que comprou não tenha dinheiro para te pagar daqui a 15 dias, 20 dias, um mês. Pois é. Então assim, o fiado, o que mais você vai ter de vantagem em cortar o fiado é porque às vezes é melhor, como eu falei esse exemplo. Você pode até vender 50% menos, mas é melhor você vender 50% menos, 80% menos e ter a garantia de recebimento todo mês, do que você estar com a ilusão que tem um faturamento ali, que é uma torre de areia, né? É de papel. É uma casa que você constrói na areia, né? Que a qualquer momento pode vamos supor um exemplo, é sempre bom a gente citar exemplos. Vamos pegar que a gente tem 100 mil de faturamento. Sim. Desses 100 mil de faturamento, normalmente, tá? Vou deixar aqui como exemplo, 70% de todo o faturamento é o CMV, né? É o que a gente tem que pagar de boleto. Então, dos 100 mil faturados, 70 mil é mercadoria. Normalmente, viu, pessoal? Normalmente. Então, sobrou 30 mil como lucro bruto para poder pagar funcionário, pagar aluguel, pagar energia, pagar impostos, pagar carro de som, pagar tudo. Vamos supor que desses 70 mil, né, que você tem a pagar, né, que é o total, dos 100 mil faturados, no outro mês você só tem 80 mil faturado. 20% do seu faturamento, que seria esse fiado, a galera não pagou. Uhum. Como é que você vai dar conta de pagar todos os funcionários? Como é que você vai dar conta de pagar todos os boletos, os impostos, que são... Tudo isso é obrigatório, né? Aquela coisa, o imposto, ele é compulsório e obrigatório. Você tem a obrigação de pagar, independente do que aconteça. E uma coisa importante que a gente está aqui e alertar tantos seguidores que o imposto, a gente nunca, de forma alguma, a gente já falou para não pague imposto. Cara, se você vai abrir um supermercado, vai abrir um negócio e não dá para pagar o imposto, é melhor não abrir. É melhor não abrir. O imposto, ele é algo que mexe com a estrutura do seu negócio. Sim. E se você sonega imposto, não adianta nada você tá... Tampar o sol com a peneira, podemos dizer assim. Porque eu quero falar bem assim, oxe, vou nada pagar imposto para poder ser sócio do governo, vou não. Aí o que é que ele se engana? Primeiro ponto, se ele não tem condição de pagar o imposto, é porque ele não está tendo lucro suficiente. Então o problema não é o imposto. O problema é a sua empresa que não está tendo lucro suficiente para poder pagar o imposto. Pagar o imposto. E às vezes é melhor você ser devedor de imposto do que sonegador, porque sonegador de imposto da cadeia. Para quem não sabe, se aí você sonega... É crime federal. Você vai... É complicado. É melhor você dever. Você pode dever lá 100 milhões de impostos. 100 milhões. Você não vai ser preso por isso. Normalmente você não vai ser preso por isso. Agora, se você sonegar 10 mil por mês, o risco de você ser preso é assim, ó. É rapidinho. Então, assim, a gente entrou em um assunto que, querendo ou não, todo assunto que a gente fala sobre supermercado, e principalmente na questão dessa de podcast, a gente consegue entrar em outros temas. Sim, sim. Mas o imposto, ele é uma coisa que está dentro da estratégia da loja, né? Está dentro da composição até de preço. Isso. Quando você compra uma mercadoria, o imposto que você vai pagar no fim do mês na mercadoria já está embutido no preço da mercadoria. Então, é aquela coisa, às vezes você não consegue ter lucro porque pode ter fiado, você pode comprar errado, pode precificar errado, pode estar pagando imposto errado, por estar em um regime tributário errado. Quando algum aluno chega para mim, ou algum seguidor e fala, Gil, eu vendo muito, mas eu não estou vendo lucro na minha loja. O que pode ser? Pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser tudo aquilo que eu falei, pode ser furto de cliente, furto de funcionário,
pode ser um problema na entrada de nota. Então são inúmeras. Pode ser na hora de passar um produto no checkout, você pode ter a operadora de caixa que cancela o cupom e fica com o dinheiro. Sim, como eu estava dando o exemplo, o roubo acontece da seguinte forma. O operador ele vai passar a mercadoria no caixa. Vamos dar um exemplo aí que a mercadoria, a compra deu R$100. O que é que o operador pode fazer? Se ele tiver essa liberação, ele vai vender o produto ao cliente. O cliente vai pagar ele R$100. E o que é que o operador de caixa pode fazer? Cancelar o cupom. Quando ele cancela o cupom, automaticamente isso não vira faturamento, porque o cupom foi cancelado. E aí o operador pode botar o dinheiro dentro do bolso. Sim. Hoje, como eu falei, o que é que acontece? Gilson, existe cancelamento de cupom na sua loja? Lógico, tem que existir, porque às vezes o cliente passa o cartão, não passa e tem que cancelar o cupom. Só que passa por 2 processos e já anota aí que esse processo aqui essa dica vale ouro. A minha frente de loja, né, que é a pessoa responsável por todas as operadoras de caixa, para quem não sabe, quem não tem uma frente de caixa, essa frente de caixa ela é responsável por todas as operadoras. Quando precisa solicitar um cancelamento de cupom, a primeira pessoa que libera o cancelamento é a fiscal de frente de loja. Ela é uma pessoa que ela é superior, ela é uma liderança, né? Então é uma pessoa encarregada. Cancelamento, exatamente. Só que às vezes é cancelamento de item, né? Que é para cancelar um item, ao invés de ter passado 10, ela passou 12. E quando vai cancelar o cupom, o que é que acontece? Cancela o cupom, o frente de caixa assina e depois passa ou para o gerente ou para o prevenção, que é o segurança, para comprovar que aquele cupom que foi cancelado, ele retornou para a loja. Entendi. Para poder ter o controle que realmente o que foi cancelado está voltando para a loja. E não o que foi cancelado e está indo embora. Isso pode ser considerado roubo. Então assim, se atenta nisso, porque isso pode te gerar um prejuízo incalculável. Então, parar de vender fiado é mais qualidade de vida? Com certeza. Parar de vender fiado é ter mais lucro no final das contas. Dinheiro sobrando. Dinheiro sobrando é dinheiro no bolso. É o que eu sempre falo e vai ser um tema nosso aqui. Não importa o seu faturamento, não importa o tamanho da sua loja, o que vai importar é chegar no final do mês e você conseguir pagar todos os fornecedores, pagar seus funcionários e estar com dinheiro sobrando no bolso. O que vai importar é isso, é dormir com a cabeça em paz. Gilson, agora me tirou uma dúvida. Existe um modo errado de parar de vender fiado? Existe. Existe um modo de você parar de vender fiado do seguinte. A questão não é parar de vender fiado, é você arrumar uma solução. Eu acho que parar de vender fiado, qualquer um pode chegar e dizer assim, olha, Alberto, não vou mais te vender fiado e pronto, e vá-se embora para o concorrente. A questão não é essa. A questão é tentar segurar você como meu cliente, dando uma solução em relação ao fiado. Uma das soluções é utilizar o cartão próprio, que já anota aí. Uma solução é você poder fazer o cara pagar no cartão de crédito em 2 vezes, você fazer alguma coisa para não perder esse cliente. Então eu acho que o modo errado de você parar de vender fiado é simplesmente expulsando o teu cliente da loja. Entendi. Porque é melhor você, às vezes esse cliente comprava R$200 no fiado, ele não pode comprar mais 200 fiados, mas ele vai comprar R$50 à vista. Então o modo errado é você não ter mais venda do cliente que estava te comprando fiado. Eu acho que o maior erro hoje das empresas que querem parar é esse, sem dúvidas. Certo. Sem dúvidas nenhuma. Então, para a gente finalizar hoje, vamos fazer um breve resumo. Um pequeno passo que o dono do supermercado que está nos assistindo agora vai poder aplicar hoje mesmo ou amanhã no seu supermercado que ele vai parar de vender fiado. Bom, vamos lá, vamos voltar aquele passo a passo. Já anota aí para quem não anotou. Gilson, mas eu não consigo parar de vender fiado. Eu já falei, justifica o parar de vender fiado por conta da pandemia. A pandemia pode ter sido uma solução para muitas pessoas. Isso. Segundo ponto, não para de vender fiado por vender. Arruma uma solução para o seu cliente. Seja com cartão de crédito, seja fazendo o teu cliente consumir o mínimo possível, mas não expulsa o teu cliente, visto que o teu cliente é o patrão, né? A gente até postou isso no Instagram esses dias, né? Cliente é o que manda. O cliente é o que paga as suas contas, então você tem que saber como lidar com o cliente. Terceiro ponto, seja uma pessoa mais, a gente não comentou isso, mas seja uma pessoa mais racional do que emocional.
E quanto mais à frente do negócio você está em relação a isso, de agir muito pela emoção da pessoa que você quer liberar. Libera hoje R$100, na outra semana R$200. Às vezes tem gente que libera com o coração pro cara ir fazer festa. O cara quer comprar 10 caixas de cerveja, 10 quilos de carne para poder... Seu Gilson, libera aí, seu Gilson. Quero tomar uma cachaçinha, né? Se você olhar, um exemplo, hoje é melhor você, eu posso dizer assim, se chegar alguém dizendo que não tem dinheiro, é melhor você doar. Sim. Para um pai de família ou para uma mãe de família que quer alimentar do que você vender fiado para um cara que quer tomar cachaça. Não estou dizendo que eu sou contra isso, tá? Cada um faz o que quiser, cada um tem a sua vida livre. Eu só estou comparando que é melhor você doar uma mercadoria, porque você está dando ali de coração, você está fazendo a sua parte, né? Perante a palavra, do que você... Cara, e eu vou dizer uma coisa a você. Dar é melhor do que emprestar. E, inclusive, tem uma passagem na Bíblia, eu estava pesquisando aqui, Sim. Tem uma passagem na Bíblia que, se eu não me engano, é Jesus Cristo que cita essa passagem. Se você puder dar, é melhor do que você emprestar. Entendi. Entendeu? E quando você emprestar, não imputar juros. Se eu não me engano, é Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele fala isso. Então, ele meio que condena quem empresta quem empresta, juros, né? É verdade. Mas enfim, então, só pra gente resumir mesmo essa parte, eu não concordo com fiado. 99% das grandes empresas não trabalham com fiado. Hoje o fiado ele pode ser realidade caso você seja do interior, caso você seja uma loja pequena e você vende fiado pensando que isso vai ser uma vantagem para sua empresa, aonde não é. Gilson, para me livrar do fiado, mais uma vez, arruma uma solução para o seu cliente, não expulse ele da tua loja. Cartão de crédito. Gilson, mas eu sou pequeno demais para o cartão de crédito. Quem disse a você? Você já procurou alguma empresa? Eu citei aqui, ó. Eu uso a Tricard, existe um tal de Brasil Card, tal. Não tô fazendo apologia. Lembrando que a gente não tá ganhando nada por isso. Mas se quiser pagar a gente aceita. Pois é, se algum patrocinador quiser patrocinar esse podcast aqui, já seria uma... São mais de 1000 alunos. Pois é, já seria uma boa. Então você, patrocinador que está assistindo, seria uma boa isso. Mas sim, eu tô falando em relação ao cartão de crédito, não tô obrigando você a ter cartão de crédito, visto que é aquela coisa. Uma vez alguém me questionou, isso é até bom tocar aqui no assunto. O fiado certinho, você não... Se você vendeu R$100, você recebe R$100. No cartão de crédito, se você vender R$100, você vai ter lá 2% de juros perdido. Então você vai receber só 98. Mas às vezes eu ainda garanto a você, é melhor receber R$98 no prazo correto, sabendo que vai entrar, do que querer receber os R$100 completo, né, com os 2% a mais e não ter uma garantia disso. Então, pessoal, eu acho que eu acho que todo mundo entendeu que vender fiado não é a melhor forma. Não vai ser uma forma de você crescer, de você enriquecer como um empreendedor. Pode te dar mais dor de cabeça, perder qualidade de vida, perder lucro, do que, fazer uma ascensão na sua empresa, né? Ter um mais... Moral da história. Se você quer ter um supermercado grande, saia do fiado. E não para supermercado grande. Se você quer ter um supermercado lucrativo, fiado não é a escolha. Fica o alerta. Fica o alerta, é bom. Essa foi boa. Liga o botão de alerta aí. Então, para finalizar o podcast de hoje... Pessoal, muito obrigado. Parabéns para quem assistiu aqui até o final. Nosso primeiro podcast dessa nossa nova série, né? Dinheiro no seu bolso. Dinheiro no seu bolso. Já anota aí. O intuito de todos esses vídeos que vão sair agora, de todas as lives, é você ter, no final das contas, dinheiro no seu bolso. Se você não me segue lá no meu Instagram vai estar passando aqui na tela, o Gilson Lopes. A gente vai estar voltando a fazer toda a nossa série de lives, trazendo sempre conhecimento. As pessoas que assistem aqui querem sempre saber do treinamento supermercado lucrativo, eu sempre falo, tenha calma, tenham fé, que as coisas sempre vão dar certo. Quando tiver turma disponível, sempre vai estar sendo falado. Então, pessoal, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Supermercado Lucrativo, se inscreva, curta esse vídeo, compartilha para quem você achar interessante a questão da venda do fiado. Nosso primeiro podcast foi muito bom. Uhul! Fechamos o nosso primeiro podcast, pessoal. Um beijão. Até mais. Fiquem com Deus, até logo. Valeu!